Olá, aqui é o Pietro, advogado. Eu tenho um amigo e logo que eu conheci ele, eu falei que eu era advogado. Ele me contou uma história aí que ele passou no divórcio e ele é bem traumatizado com processos, divórcio e tudo mais. Aconteceu o seguinte: quando ele terminou com a esposa dele, separou e teve o divórcio, ela queria receber bens que foram adquiridos só por ele. Ela queria metade de bens que ele já possuía antes da relação, até que ele havia adquirido por meio de herança. E eu vou falar sobre isso, exatamente sobre isso nesse vídeo, sobre esse risco, tá? Mas eu peço aí que você deixe o seu like, se inscreva. A sua subscrição nesse canal pode ajudar muito. É um canal que está no início e você tem o poder de fazer o YouTube divulgar o vídeo para mais pessoas, ok? Voltando ao assunto, nós temos aí que compreender um bem que foi adquirido durante o casamento, e vamos falar aqui da regra geral, né, da união estável e de casamento, que é o mais comum, que é o regime da comunhão parcial de bens. Antigamente, nossos pais e avós casaram pelo regime da comunhão universal, não é o caso aqui. Nesse regime da comunhão parcial, tudo que foi adquirido durante a constância, ele é dividido. Mas aí fica a dúvida, poxa, o cara comprou um carro e esse carro era dele, sabe? Não era para profissão, mas era um carro dele, ela sabia que era dele, assim. Era um carro que ele sempre quis, ele escolheu, ele pagou com o dinheiro dele, dinheiro que ele ganhava, ele pagava as parcelas. É justo ela querer? Bom, se foi adquirido na constância da relação, é direito dela sim, tá? Agora vamos imaginar uma outra situação. Um carro que ele já tinha antes do casamento. Ele comprou o carro em 2010 e casou em 2015. Ele tinha ainda o carro durante a constância do casamento e até o momento que houve o divórcio. Ela tem direito? Bom, nesse caso não. E agora uma terceira situação, que é ele adquiriu um veículo na constância do casamento, porém com o dinheiro advindo de um veículo anterior. Ele tinha um carro anterior ao casamento e ele vendeu o carro e comprou outro durante o casamento. Nesse caso, ele tem que se resguardar. Por quê? Se ele adquiriu com o dinheiro de um que era anterior ao relacionamento, ocorre a subrogação. Então esse bem ele não entra na partilha. Porém, estamos tratando de carro, que é algo meio difícil de comprovar que foi com o dinheiro antigo. A transação de um veículo é algo mais simples. Mas vamos imaginar, ele tinha uma casa de 300 mil antes do casamento. Na constância do casamento, ele vendeu essa casa, pegou os 300 mil e comprou outra. Com esses 300 mil, comprou uma outra de 300 mil, em outro lugar, outra cidade que ele se mudou. Esse bem não vai entrar na partilha, mesmo tendo sido comprado na constância. Por quê? Por quê? Porque ele se valeu da subrogação. Ele pegou um dinheiro que era anterior, um bem que era anterior e trocou, subrogou num novo. Mas ela pode querer, tem boas chances dela querer o carro, tudo, né? Então, o que ele pode fazer para se resguardar nesse caso do imóvel? Já que o imóvel ele envolve uma formalidade, uma escritura de compra e venda, uma averbação, consta o valor, o meio de pagamento, parcelas e tudo mais, que ele coloque já, quando ele for comprar, pensando já num eventual problema futuro, ele pode colocar: este imóvel está sendo adquirido mediante subrogação com o valor oriundo da venda do imóvel anterior que o adquirente possuía e vendeu, com tal verba está adquirindo um novo imóvel. Portanto, não comunica, não pode ser objeto de meação em caso de futuro divórcio. Entendeu? Essa é uma forma de resguardar. Eu queria falar apenas isso, esse detalhe da comunhão. Vou trazer mais um exemplo, bem parecido. Então, digamos que ele vendeu a casa dele anterior de 300 mil
e adquiriu uma casa de 500 mil, ou seja, 300 mil lá subrogado e 200 mil, que foi 200 mil da constância do casamento. Aí, 300 mil vai ser. Aí o imóvel ele pode ser fracionado, né? É um bem que você consegue dividir a propriedade dele. Então, uma parte vai ficar livre da meação, vai ficar fora da divisão, no caso de um divórcio, que é a parte dos 300 mil. Agora, aqueles 200, ela vai ter direito à meação, 100 mil para ela e 100 mil para ele, tá? Fica um pouco enrolado quando ocorre esse tipo de coisa, ou tem um imóvel enrolado literalmente num divórcio, que é o que aconteceu lá com o meu amigo. Ela queria bens que ele já possuía e bens que eram oriundos de outros bens que ele tinha antes, tá? Então eu recordo aí no final para que, se gostaram, deixem um like, se inscrevam e me ajudem aí a fazer o canal crescer para eu chegar aos meus primeiros 1000 seguidores, ok? Obrigado.